Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de 392 a 399, do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Esquecimento do Passado. Pergunta de Kardec, número 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta dos Espíritos: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, sai-se do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si? Pergunta de Kardec, número 393. Como pode o homem ser responsável por atos, e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência, de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se ele recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Resposta dos Espíritos: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o seu passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha, e busca então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores, que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito, que lhe for dado por guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição, das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistes, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas, de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Nota de Kardec: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, e do que fizemos em anteriores existências.
Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Pergunta de Kardec, número 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimula, mediante comparação com um estado menos ditoso. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então: na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos, e não lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Resposta dos Espíritos. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos, entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até infelicidades. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Nota de Kardec. Perguntamos: no esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando recordá-las, já não constitui pesadelo, é que as vidas infelizes se apresentam à memória. Perguntamos: nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido, não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito, e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teríamos ao nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos de outrem, do que resultaria talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele, um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos, acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa.
Tal a razão por que neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho. Pergunta de Kardec, número 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores. Resposta dos Espíritos: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Pergunta de Kardec, número 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão. Resposta dos Espíritos: algumas vezes, é uma impressão real. Mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Pergunta de Kardec, número 397. Nas existências corpóreas, de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores. Resposta dos Espíritos: sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a têm mais nítida. Pergunta de Kardec, número 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. Resposta dos Espíritos: até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito, e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Contra a pergunta de Kardec, número 398-A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência, faltas que não praticou na precedente. Resposta dos Espíritos: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Pergunta de Kardec, número 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, e ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Resposta dos Espíritos: muito frequentemente é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito, o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Nota de Kardec: chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar.
se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio, fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito, momentaneamente, a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vancuriosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem, do modo por que o espírito se sairá da existência atual, e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas, não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade, e de haver desejado repará-las, o guia por intuição, e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado, e qual o cunho predominante, do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, sim, pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea, constituem expiação das faltas do passado, e simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes, e das provas que sofremos, também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo, julgamos dos atos de um culpado, pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: O sono e os sonhos. Do capítulo 8, Emancipação da Alma, livro 2. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.